Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês para falar de maconha e esquizofrenia. Eu queria agradecer imensamente o convite do professor Dr. Rômulo Belizia. Esse é um médico fundador, provavelmente, do Hospital Santa Mônica, das pessoas que eu mais admiro. Hoje o objetivo é um bate-papo. Tem várias coisas que tanto a esquizofrenia como a maconha trazem à nossa cabeça. Mas eu vou começar dando alguns números só para a gente ter a noção do que está acontecendo do ponto de vista de uso de drogas, mas começando ainda com as drogas lícitas. As avaliações recentes em adolescentes sobre uso de álcool, quando a gente avalia 2006 e 2012, a gente percebe que houve uma queda no uso de álcool regular em meninos, mas em meninas ele aumentou. Quando a gente fala de beber em porre, quem mais toma porre são os meninos. É bom lembrar que porre não é uma coisa legal, realmente faz mal para o cérebro. Dá blackout e expõe as pessoas a muitos riscos, tanto naquele momento, quando a pessoa faz isso repetidamente. Mas o que vem acontecendo é que já são níveis muito altos em garotos, quase 50% dos adolescentes, mas o aumento mesmo vem ocorrendo entre as meninas. E aí vem o tabaco. A gente sempre se preocupou com o uso de tabaco, com crianças que fumam, adultos, todos sabem que vem diminuindo entre os adultos. Mas a boa notícia é que também vem diminuindo com os adolescentes, quando a gente compara, de novo, 2006 e 2012. A queda é significativa, entre 40% e 60% nas meninas. Mas e as substâncias ilícitas? O que vem acontecendo? Quando a gente vai ver a exposição, as duas principais substâncias ilícitas utilizadas são a cocaína e a maconha. Quase entre adolescentes chega a um uso de 3,4% da população. Isso é muito alto. Esse é um número assustador. Se a gente for pensar nos adolescentes, 4% usando, já tendo experimentado, significam 600 mil pessoas. 3% tendo utilizado no último ano, chega a 470 mil pessoas aqui no Brasil. E o que vem preocupando cada vez mais é que o consumo da população brasileira ele muda quanto mais recursos houverem. Então a expectativa é que se tenha um aumento, tanto no Brasil como no resto da América Latina, de 25% no uso de maconha. E o que mais preocupa? São duas coisas. A maconha que existia na década de 70, ela é muito diferente da maconha que existe atualmente. O que aconteceu é que, como a agricultura em todos os ramos, a soja, o milho, foram se desenvolvendo para produzir frutos ou grãos de melhor qualidade, na maconha foi a mesma coisa. E quando a gente fala de boa qualidade de maconha, do ponto de vista do usuário ou do dependente, nós nos referimos à quantidade de THC. Dentro da maconha, nós temos mais de 200 canabinoides, 200 substâncias diferentes. A substância principal responsável pelo barato é o THC, é o tetrahidrocannabinol. E por que ela é importante? Porque é baseado nela que as pessoas foram selecionando as que têm a maior concentração de THC. Então, tem este ponto, que a droga é muito mais potente atualmente. E o outro ponto é que o uso da droga cada vez é mais precoce. 62% das pessoas que usaram maconha usaram antes dos 18 anos. E por quê? Qual é o problema de um jovem usar maconha e de uma pessoa de 25 ou uma pessoa de 40 anos?
O problema é que atinge o uso da maconha, o THC, vai interferir num cérebro que está se desenvolvendo bastante. E a adolescência, todos nós sabemos, que é uma fase especial de vulnerabilidade para transtornos mentais. Para a esquizofrenia, sim, com certeza para a esquizofrenia, mas é também para a depressão, para transtornos de ansiedade, incluindo pânico, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo e também para os transtornos de humor, tipo transtorno bipolar. O que significa isso? Que um cérebro em desenvolvimento, quando ele é exposto a uma droga de alta potência, cria uma vulnerabilidade muito grande. O nosso tema hoje é a esquizofrenia, que é uma das doenças em que está demonstrado cientificamente que a exposição precoce, entre 15 e 18 anos, está associada a uma maior incidência de esquizofrenia. Vou falar bem brevemente de esquizofrenia para que a gente possa começar a interagir com as dúvidas e as perguntas das pessoas que estão assistindo. E o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico, uma doença que a psiquiatria chama de transtorno e que ela é uma síndrome de conjunto de diferentes sintomas. Quais são eles? Alterações do pensamento, então as pessoas passam a ter crenças bastante distorcidas em relação à realidade. A gente chama isso de delírio. Alguém que tem a impressão de que está sendo perseguido e que há uma trama contra ele e as pessoas estão seguindo e observando ele. Que alteração é essa? É uma alteração do pensamento, do julgamento. E elas não pensam que estão sendo perseguidas. A vivência é que elas estão sendo perseguidas. Essa é a característica principal do delírio. Ele é imovível. Eu tenho certeza de que isto está acontecendo. E isto representa uma variação muito grande, qualitativa em relação à normalidade. Às vezes eu estou desconfiada que a professora está querendo me perseguir, mas é muito diferente quando eu tenho certeza que ela está me perseguindo. E qualquer argumento contra isso não me convence. Em geral, esses sintomas chamados delírios, eles cursam também com alucinações. O que são alucinações? São alterações da senso-percepção. O que é isso? São alterações de todos os nossos órgãos do sentido. Então, o paladar pode estar modificado, a visão e, especialmente na esquizofrenia, a audição. O que é mais comum, qual é o fenômeno mais comum, que em geral vem junto com o delírio, é ouvir vozes ou barulhos. Essas vozes, em geral, elas falam do conteúdo do delírio. Então, você ouve aquela pessoa está fazendo isso. Eventualmente pode ouvir uma ordem. Fuja porque alguém vem te pegar. Então, esses são fenômenos próprios da esquizofrenia e que são acompanhados com outros sintomas. Em especial, a desorganização. Então, alguém que está agudamente com esquizofrenia, que a gente chama de psicótico, ele tem uma desorganização do próprio comportamento. Além disso, você passa a ter mais isolamento social. Qual é o ponto-chave da esquizofrenia? É que ela começa na adolescência e no começo da idade adulta. Como o uso da maconha está associado a ela, a gente diz que a maconha é um fator de risco ou um componente causal. O que eu quero dizer com isso? Precisa de usar maconha para ter esquizofrenia? Não, não precisa. Mas se você usa e tem uma predisposição genética, a sua chance de desenvolver a doença é muito maior. E se você tem esquizofrenia e usa maconha, você piora muito o seu prognóstico, a sua capacidade de melhorar a doença e se adaptar na vida normal de sociedade. Nós vamos então agora responder a primeira pergunta da Tatiana Sampaio. Quais os males a maconha traz
para quem faz uso de medicamentos para depressão e fuma? Ótima pergunta, bem legal, porque isso vai me permitir discutir coisas que estão associadas tanto à esquizofrenia como todos os transtornos mentais. Por que a maconha pode atrapalhar ou pode ajudar um tratamento para depressão? O que a maconha causa nas pessoas? Duas coisas principalmente. Um relaxamento, duas não, várias, mas enfim, um relaxamento e uma distorção do pensamento que está associado a um bem-estar. A mesma coisa o álcool pode causar, um relaxamento e uma sensação de embriaguez. O fenômeno, a sensação é diferente. Mas qual é o impacto disso em alguém que está deprimido? A primeira coisa para a gente pensar é alguém que está deprimido tem um nível de sofrimento alto. Fica mais angustiado, triste, a autoestima cai muito e quem está deprimido tende a procurar mais drogas de abuso, drogas lícitas e ilícitas. Então é mais comum que alguém que tenha depressão use álcool e é mais comum que alguém que tenha depressão use maconha. Isso é bom? Isso alivia? Na verdade, alivia naquele momento do barato. O que acontece a longo prazo é que piora muito o quadro. Então, a maconha per se pode ajudar a causar a depressão e perpetuar a depressão. Isso vale da mesma forma para a esquizofrenia. Ela contribui para causar a doença e ela piora a resposta à medicação. Então, aquela automedicação com drogas lícitas e ilícitas pode ser muito prejudicial na melhora da doença. Quem tem dependência de maconha, que faz um uso regular de maconha, tem uma chance extremamente alta de ter tanto transtorno de pânico quanto depressão. E essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de associar a dependência ao quadro de depressão. E elas têm muita dificuldade de parar de usar a maconha. A dependência de maconha é relativamente difícil de tratar. As pessoas têm, aquelas que usam muito por bastante tempo, têm mais dificuldade de parar. E se elas não entenderem isso, fica muito mais difícil tratar a depressão. Tem uma outra pergunta aqui da Shirleia Alves. Será que a síndrome do pânico e do medo podem virar esquizofrenia? Essa é uma pergunta interessante e que faz a gente pensar sobre o desenvolvimento dos transtornos mentais. Em geral, o transtorno do pânico, que chama-se síndrome do pânico, que cursa com muito medo, é uma entidade separada da esquizofrenia. Alguns portadores de esquizofrenia podem ter, mas a maior parte das pessoas que têm pânico não tem esquizofrenia. Na fase da adolescência, qualquer transtorno mental pode estar associado a um outro, porque as pessoas não necessariamente têm a doença de cara. A resposta, assim, mais simples é não, as doenças são separadas. Nós temos aqui uma outra pergunta da Dalícia Moura. Doutor, pode-se dizer que a maconha é uma droga que mais desencadeia a esquizofrenia comparando com as outras drogas? Essa é uma ótima pergunta. A maconha não é a droga que mais faz mal para o sistema nervoso central. Certamente ela pode fazer mal para o sistema nervoso central. Mas as que mais fazem mal são metanfetamina, a cocaína fumada, que é o crack, a heroína. Então essas são muito mais graves para o sistema nervoso central e estão mais associadas à psicose. Eu vou dar um exemplo para você. A gente fez um levantamento em hospitais lá no centro de São Paulo de internação para usuários de crack. Quase 80% das pessoas que estavam sendo internadas por causa do crack tinham um quadro psicótico muito parecido com a esquizofrenia. Então realmente faz muito mal. A maconha faz menos mal. O fato de fazer menos mal não significa que ela não faça mal. Então, isso é bem importante.
a percepção de que a maconha é uma coisa positiva, ela tem que ser vista com muito cuidado. Ela é uma droga que faz menos mal que a outra, o que não significa que ela não faça mal. Agora nós temos aqui a pergunta da Aline Gomes. Tem alguma média de idade para o transtorno desenvolver? Entre 20 a 30 anos, por exemplo? Tem sim. Aline, você está certa, está muito próximo do que você falou. A esquizofrenia em geral começa no fim da segunda década, entre 15 e 20 anos, e no começo da terceira década, entre 20 e 25. Ela ocorre também na infância e no adulto, mas ela é menos comum. Daí a ideia da vulnerabilidade na adolescência. Acho que a gente tem que lembrar, atualmente, a classificação de adolescência começa aos 11 anos. E já existem dados mostrando que bastante gente usa maconha desde os 11, 12 anos, dependendo do ambiente em que elas estão. A próxima pergunta é do André Moraes. Doutor, mas quando você se refere à dependência, está relacionada à química ou psicológica? Quero dizer, há comprovação teórica tangente à informação? Essa pergunta do André é muito legal e muito interessante. Quando eu me formei psiquiatra, a psiquiatria entendia que as dependências podiam ser ou químicas ou psicológicas. Por que era uma dependência química? Era quando você bebia muito, tirava e tinha síndrome de abstinência, por exemplo, no alcoolismo. E algumas drogas não davam síndrome de abstinência. O exemplo é a cocaína. Você não tem os sintomas clínicos claros de abstinência. O que ocorre agora, e que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, e eu mesmo tive, é que o que é químico e psicológico é indissociável. Como que uma droga tão grave como a cocaína não causa uma dependência química? Vou dar um exemplo para vocês. Os principais sintomas de abstinência de cocaína não são físicos, são depressão. As pessoas ficam extremamente deprimidas no dia seguinte que usaram bastante cocaína. Essa seria uma dependência química ou psicológica, ter depressão? Claramente, ela é uma dependência química que gera sintomas psicológicos. A diferença entre químico e psicológico no nosso cérebro, ela não existe. Nós usávamos isso para tentar entender melhor as doenças psiquiátricas, mas agora está claro que as duas coisas estão juntas. Então, fatores psicológicos também podem levar à dependência. Eu sou dependente do meu cachorro, eu sou dependente da minha esposa. Isso significa que não tem um substrato químico? Claro que tem. O meu cérebro associa o estímulo do meu cachorro ou da minha esposa a um estresse muito grande de não tê-los. Isso poderia configurar um quadro de dependência. Não a dependência clínica propriamente dita, mas um fenômeno da normalidade que pode caminhar até um fenômeno da doença. Agora a pergunta do Marcelo Scarabelli. Doutor, e com relação ao uso medicinal da maconha? Essa pergunta do Marcelo é bem interessante. Eu falei bastante para vocês de um princípio ativo que tinha na maconha, que é o THC, tetrahidrocannabinol, que é o princípio que as pessoas buscam para ter barato. Existe um outro princípio ativo, uma outra substância química dentro da maconha que se chama canabidiol. É o que a gente chama de CBD. Esta droga, o canabidiol, é estudado há muitos anos. Especialmente, nós temos um centro mundial de estudo disso, que é aqui no Brasil. O grupo de Ribeirão Preto, do professor Valdo Zuardi, do professor Kripa e do professor Jaime Halak. O que acontece? Eles isolam o canabidiol e tentam usar o canabidiol para tratar doenças. Sendo liberado no Brasil para tratar
várias doenças, entre elas a epilepsia, que não responde às medicações normais. Existem evidências que o canabidiol pode ajudar num quadro depressivo. Existem evidências que o canabidiol pode ajudar até na esquizofrenia. Não está comprovado. Mas precisa ficar claro que uma substância da maconha, sendo útil para tratar doenças, não significa que a maconha é útil. Isso precisa ficar claro. E o fato de você ter substâncias úteis não significam que a maconha deve ser, por exemplo, necessariamente liberada. A maconha não é terapêutica. O que pode ser terapêutico, e tem evidências que vêm crescendo, são substâncias, por exemplo, o canabidiol. A gente faz pesquisas com canabidiol, por exemplo, para ver se diminui o desejo, a fissura por crack. E você tem alguns efeitos mostrando que pode ajudar. Agora, usar o THC para isso, você não tem evidência de que ajuda e você tem muitos riscos. No caso da esquizofrenia, em particular, o THC é bastante deletério. Existe, por exemplo, uma associação entre o nível de THC e a gravidade da psicose. Agora nós vamos para a pergunta da Fernanda Santos. Quais os efeitos do uso de risperidona e maconha? Então é legal a gente contar para todo mundo, Fernanda, o que é a risperidona. A risperidona é um antipsicótico, é uma medicação usada para tratar psicose, que é um dos principais sintomas da esquizofrenia. Ela bloqueia a dopamina, que é o que está em excesso nas pessoas que têm esquizofrenia. Então, existe algum problema de usar risperidona e maconha? Se você pensar que o problema é a interação entre as duas coisas para fazer mal, essa interação em si não é o problema. O problema é que uma trata, a risperidona, e a outra piora a doença. Então, se você está precisando usar a risperidona, é muito ruim que você use a maconha, porque você acaba precisando de doses cada vez mais altas da risperidona. Agora nós vamos para a pergunta do Placmax. Mas a cannabis pode ser um gatilho para a esquizofrenia apenas em quem tem predisposição genética? Essa é uma ótima pergunta. Parece que sim, Max. Por que isso? A gente não desenvolve doenças sem predisposição genética. Agora, o que vale a pena é a gente entender o que é a predisposição genética. Predisposição genética não é necessariamente ter um pai com esquizofrenia, um primo, um avô, um tio-avô. Essa a gente chama de hereditariedade. A esquizofrenia, você já tem mais de 50 genes que podem predispor a doença. Nenhum gene causa a doença, mas o efeito de combinações desses genes oferecem risco para a doença. Só que qual é o problema, Max? A gente não sabe quais são os genes e qual é o risco de cada indivíduo. Quando você expõe o seu filho ou alguém jovem ao uso de maconha, não dá para saber se ele tem ou não tem o risco. E se por acaso ele tem, ele aumenta isso. É fácil dizer isso para vocês porque é parecido com o fumo, com o tabaco. Qual é a chance de você ter câncer de pulmão usando tabaco? Não é tão alta assim. Quer dizer, o tabaco tem 1000 problemas, não só câncer de pulmão, mas do câncer de pulmão. Porque várias pessoas não têm predisposição ao câncer de pulmão. Mas o câncer de pulmão é muito grave, assim como a esquizofrenia. Então você não quer usar um fator de risco que é dispensável, como o tabaco ou como a maconha, para aumentar a sua chance de desenvolver o problema. Nós temos agora aqui uma pergunta da Ariane Paganini. O esquizofrênico bem tratado com medicação consegue levar a vida próxima ao normal? Há medicação eficaz para isso hoje em dia? Obrigado pela pergunta, Ariane. Ela é bem interessante e é uma área que eu trabalho bastante. Primeiro, a gente não costuma chamar alguém que tem esquizofrenia de esquizofrênico,
Porque ela é uma pessoa que tem esquizofrenia, assim como alguém que tem diabetes não é o diabético. É uma pessoa, é o Pedro, o João, que tem a doença. Então, uma pessoa com esquizofrenia, quando tratada adequadamente, precocemente, no início da doença, ela pode sim eleva a vida normal com muita frequência. Então, eu tenho pessoas que eu trato no meu consultório que tem variações até mais para graves da doença da esquizofrenia, que conseguem exercer suas profissões, ser médico, ser advogado, trabalhar em áreas de informática. Então, é possível sim. É claro que existem pessoas que têm a doença numa forma muito grave e que, se não bem tratadas, elas vão ter dificuldade de se adaptar profissionalmente. Mas elas podem ter uma vida produtiva, uma vida com um lugar na sociedade e na família, e que elas se sintam bem. Agora, pergunta da Rosiane Prats. Quais as medicações mais utilizadas atualmente para a esquizofrenia? Mudou o tratamento? Existe alguma inovação em termos de medicação? Rosiane, essa também é uma ótima pergunta. Na década de 90, entraram medicações novas como a risperidona, a olanzapina, a ziprasidona, o aripiprazol, a paliperidona, que são medicações que causam menos efeitos colaterais. Então, aquela história que quem tem esquizofrenia é um louco que baba, não existe mais se você usar as medicações novas, porque elas não causam rigidez muscular e salivação. O que interessa no tratamento é ser eficaz e não causar efeitos colaterais, tá certo? Quais são os dois grandes avanços? Um, não é tão novo, mas não é muito implementado. É para aqueles indivíduos que não respondem a esses medicamentos, precocemente se usar clozapina. O outro avanço é uma renovação de avanços anteriores com novas medicações. É o uso de medicações que não causam tantos efeitos colaterais, injetáveis. Você dá uma dose hoje e você vai ter que dar uma dose injetável depois de um mês, e daqui a pouco vão chegar drogas que você pode dar a cada 3 meses. Isso faz muita diferença para a qualidade de vida do portador e da família, porque muitas vezes existe um desgaste para que a pessoa tome a medicação e existe um nível de esquecimento que leva a novos episódios psicóticos. A pessoa volta a ficar com a doença grave. E aí, quando ela volta, aumenta a chance de internação e cada episódio dificulta mais a reabilitação e a reinserção na sociedade, incluindo trabalho, relações amorosas. Agora a pergunta do Cícero Soares. O senhor não acha que o fator principal que leva uma pessoa ao uso, abuso e dependência seja um vazio existencial? É uma boa pergunta, Cícero. Acho que todos nós temos que conviver com um nível de vazio existencial. O problema é que essa é uma palavra bastante genérica. É mais comum que você tenha situações de vazio existencial em pessoas que têm transtornos psiquiátricos, tais como depressão, ansiedade, pânico, transtorno obsessivo compulsivo ou já sintomas, por exemplo, psicóticos leves. Então, certamente, o vazio existencial associado a esses transtornos está sim associado a um uso mais frequente dessas drogas. Agora, algumas pessoas podem usar um pouco no momento de vazio existencial e depois conseguirem se recuperar. Então, tem outros fatores que levam à perpetuação do uso, levam à dependência. E tem uma coisa importante da gente saber, é que nós vivemos em sociedade. Então, tem determinantes sociais que também desencadeiam a dependência. Em específico, a oferta. A outro é a pressão pelos pares. Então, se eu sou um adolescente, os meus 4 principais amigos fumam maconha, eles ficam, puxa, você não vai fumar comigo? Isso é a pressão dos pares. Se toda hora que eu vou para uma festa tem maconha, aumenta muito a chance de eu usar maconha.
Então, o fenômeno do uso de drogas e da dependência é um fenômeno bastante complexo e aqui eu estou trazendo alguns dos elementos. Agora nós vamos para a pergunta da Alicia Moura. Doutor, pode-se dizer que a maconha é a droga que mais desencadeia a esquizofrenia comparando com as outras drogas? Dalícia, não é verdade essa afirmativa. Não é a maconha, a potência da maconha para desencadear a esquizofrenia é menor, como eu disse anteriormente, do que a metanfetamina ou o crack. Mas ela provavelmente é a droga que mais contribui para novos casos, porque ela é utilizada por um número muito grande de pessoas. E ela, muito frequentemente, é usada, como eu falei antes, na adolescência. A próxima pergunta é da Simone Farias. Fale sobre a família e a relação no tratamento. Eu imagino que a Simone esteja perguntando sobre o tratamento de pessoas que têm esquizofrenia. A primeira fala é que a família é absolutamente fundamental para o tratamento de alguém que tem a esquizofrenia. E qual é o papel inicial da pessoa da família, do familiar, de alguém que tem esquizofrenia? É entender o problema. É entender que aquele comportamento estranho, que ele está ouvindo vozes, está fugindo, está com raiva de alguém porque está se sentindo perseguido, não é porque ele é mau caráter, não é porque ele é louco, é porque ele tem uma doença. E essa doença é fruto de uma disfunção química do cérebro dele e que, quando tratada, ela vai melhorar. Então a gente tem que entender isso sem preconceito. Tem uma outra coisa que é difícil de entender, é que as pessoas com esquizofrenia tendem a se isolar, tem menos vontade, menos disposição. E isso, de novo, não é porque o indivíduo é vagabundo, é porque às vezes as medicações ou a própria doença dificultam ele de ter iniciativa. Então a família primeiro entende a doença, depois entende o tratamento e dá apoio ao indivíduo para se tratar. O outro componente fundamental é que a família, e isso é bem difícil, tem que tender a tentar aceitar o problema. Aceitar a doença não significa se resignar, dizer que eu tenho que aceitar e não vou fazer nada. Ao contrário, se eu aceito que existe um problema, eu vou fazer uma aliança com o médico, com o psiquiatra ou com os profissionais de saúde mental para tentar ajudá-lo. Vou fazer uma aliança com os amigos dessa pessoa, com a família mais ampla para tentar ajudá-lo. É diferente de negar a doença, o que significa não precisa se tratar e a doença tende a persistir e piorar, ou diferente de aceitar, então não dá para fazer mais nada, essa pessoa nunca mais vai ser alguém. Isso é bem importante. A esquizofrenia é um diagnóstico e não uma sentença de vida. Muita gente com a doença tem uma vida produtiva. É lógico que as pessoas têm o dever de se tratar e convivem com o problema. Mas tanta gente convive com o fato de ter que dar injeções de insulina porque tem diabetes, ou tomar remédios para problemas reumatológicos ou outros problemas crônicos. A próxima pergunta é: qual é o papel da psicoterapia para o tratamento de um indivíduo com esquizofrenia? A psicoterapia é fundamental. No tratamento da esquizofrenia, sempre você começa com um bom diagnóstico, porque se você não tiver um bom diagnóstico, você não decide pelo tratamento. Todo mundo que tem esse diagnóstico precisa tomar medicação. Por quê? Só controlando esses sintomas é que você vai poder aproveitar de uma boa psicoterapia. Então, a psicoterapia é muito importante e ela é indicada para determinadas pessoas. A terapia ocupacional também é muito importante e tem um papel especial no tratamento das pessoas com esquizofrenia, porque ajuda muito a ideia de reabilitação e reinserção profissional. O que é importante na psicoterapia, e vale dizer, é que os profissionais que venham tratar pessoas com esquizofrenia precisam entender muito a doença e adaptar as técnicas de psicoterapia para quem tem a doença. Porque não necessariamente as mesmas técnicas
que se usa para alguém que tem pânico ou depressão são úteis aqui para quem tem esquizofrenia. A próxima pergunta é da Priscila Teles. Doutor, qual sua opinião a respeito da terapia alternativa, onde o indivíduo possa expressar e lidar com esta personalidade através da arte, dança, música, teatro, etc. Priscila, cada vez mais eu entendo o que isso que você chama de terapia alternativa não seja exatamente alternativa, mas seja complementar ao tratamento. Sempre você precisa de um bom diagnóstico, um bom tratamento que inclui medicações antipsicóticas, mas arte, dança, música, teatro, isso é fundamental para que o indivíduo possa ter uma reinserção profissional. Nós acompanhamos alguns estudos até implementando grupo de teatro para adolescentes em risco para a doença e para quem tem a doença como uma forma de exercitar a sociabilidade. É uma estratégia maravilhosa, mas nem todos se adaptam a ela. Elizabeth Lopes. Como proceder quando o paciente nega a doença e rejeita o tratamento? Elizabeth, esse é um grande desafio da esquizofrenia. Frequentemente, quem tem os delírios e as alucinações, e os delírios são uma crença profunda de que aquilo é verdade, tudo que eu disser para essa pessoa que acredita nisso não serve, não faz sentido, tem dificuldade de falar, eu vou me tratar por causa disso. Só que esses delírios, essas alucinações, eles só têm essa intensidade no momento do episódio psicótico, as pessoas chamam de surto psicótico, que os sintomas estão muito intensos. Na hora que você trata esse indivíduo, os sintomas diminuem e fica muito mais fácil entender a doença. É fácil dizer, mas na prática não é bem assim. E é isso mesmo. Muito frequentemente as pessoas, mesmo com a melhora dos sintomas, continuam achando que não tem a doença. Aí vai um grande desafio, tanto para a família quanto para os profissionais de saúde mental. E começa, do ponto de vista da família, pelo entendimento. O entendimento profundo na doença e o entendimento da necessidade de tratamento. Em geral, isso se dá pelo convencimento. Ou, quando o indivíduo está num quadro psicótico agudo, que ele corra risco de vida para ele mesmo ou para outras pessoas, ele necessita uma internação e, eventualmente, uma internação coercitiva. Nesse momento, é possível também implementar o tratamento antipsicótico e ajudá-lo a entender a necessidade do tratamento a longo prazo. É importante lembrar que as situações de internação são situações de exceção, onde as pessoas pioram muito e não entendem a necessidade do tratamento. Janaína Montalvão. Quais implicações da gravidez para mulheres com esquizofrenia e como tratar no período da gravidez e após? Essa é uma pergunta bastante sofisticada. Então, é uma mulher que tem o diagnóstico da esquizofrenia, ela precisa das medicações a longo prazo e ela engravida. Engravida pode ser acidentalmente, mas muito frequentemente é porque ela está constituindo uma família e quer ter filhos. Essa pessoa que tem esquizofrenia precisa de tratamento durante a gravidez. Por quê? Porque é muito perigoso que ela tenha um quadro psicótico estando grávida. E existem medicações que comprovadamente apresentam muito baixo risco para o desenvolvimento de problemas em relação ao feto. Então a gente tem experiência de acompanhar pessoas nesse sentido e ter uma gravidez relativamente tranquila e sem problemas para o feto. Venise, sou bipolar desde os 30 anos. Hoje tenho 56 anos. Me trato com esta patologia. Agora estou sendo tratada com esquizofrenia, pois estou com manias. Isso significa que evoluí na bipolaridade
ou desenvolvi esquizofrenia? Tomo Risperdal, topiramato e sertralina. Veja, Venise, é muito difícil para mim aqui, só com uma frase, dizer mais coisas sem conhecê-la e sem entender detalhes da evolução do seu problema. Muitas vezes alguém começa com um quadro bipolar. O que é o quadro bipolar? Só para esclarecer para as pessoas. São pessoas que têm quadros depressivos e, depois de episódios depressivos que podem durar semanas a meses, podem ter quadros de exaltação. O nome dessa exaltação técnico é mania. Não é nem mania de perseguição, nem mania de fazer as coisas. É uma exaltação do humor. A pessoa passa a ter mania de grandeza, achar que pode gastar o que ela quiser e, eventualmente, pode ter os tais sintomas psicóticos. O que significa isso? Ouvir vozes e ter crenças de que a pessoa tem superpoderes e que ela pode, eventualmente, curar o câncer das pessoas. Nesses quadros, a pessoa tem sintomas psicóticos sendo bipolar. Muitas das pessoas que desenvolvem sintomas psicóticos, elas podem ou já ter esquizofrenia desde o primeiro episódio psicótico e não ter sido reconhecido, ou evoluir para um quadro de esquizofrenia. Então, as duas coisas podem acontecer. Agora a pergunta é da Fernanda Ariel. Poderia falar quais os efeitos nocivos do uso esporádico da maconha em um indivíduo adulto saudável? Essa é uma ótima pergunta, Fernanda. Não existem muitos estudos discutindo isso. O uso esporádico ele pode ser 3 vezes por semana ou pode ser uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano. Certamente tem efeitos completamente diferentes. Quando a gente fala de um uso esporádico de 2 a 3 vezes por semana, claramente tem um impacto na vida desse indivíduo. A gente tem alguns artigos científicos mostrando que até impacto cognitivo. Você diminui a capacidade atencional do indivíduo e de memória. E isso pode ser uma lesão que tem efeito a longo prazo. Isso significa que o indivíduo tem problema, retardo mental ou tem transtorno mental? Não. Ele só perde a sua capacidade. É comum também que o uso de maconha, mesmo que nessa frequência, 2, 3 vezes por semana, também leve a uma diminuição da sua capacidade volitiva, da sua vontade, o que dificulta muito que você lide com as demandas do mundo moderno, que você possa empreender, fazer coisas novas ou lidar com desafios como estudar para uma prova. Então, pode ter impacto. Um uso muito esporádico em alguém que não tem uma predisposição maior, em geral, não está associado a desfechos mais graves. A próxima pergunta é da Emilane Justus. Doutor, você acredita na acupuntura como tratamento complementar com a esquizofrenia, para a esquizofrenia? Olha, eu vejo efeitos muito positivos da acupuntura em pessoas normais e com transtorno de ansiedade. Eu não conheço muitos estudos da acupuntura em relação à esquizofrenia, mas certamente, assim como qualquer pessoa normal, a acupuntura pode ser útil para quem tem esquizofrenia. O que é importante, e a sua pergunta fica clara, é como tratamento complementar. Então eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Então agora, depois de 1 hora de trabalho, a gente pode encerrar a conversa. Eu espero que tenha sido útil para vocês todos. Eu queria agradecer novamente ao convite do Dr. Rômulo Belízia e ao Hospital Santa Mônica por uma iniciativa tão interessante. Eles vêm realizando um trabalho maravilhoso com portadores de esquizofrenia e de outros transtornos mentais e agora estão inaugurando uma unidade na Vila Nova Conceição, que parece cada vez mais interessante. O que eu gostaria de pedir para vocês é curtir a página do Hospital Santa Mônica e a página da unidade Vila Nova
do Hospital Santa Mônica também. O vídeo vai ficar no ar para que vocês assistam as partes que não conseguirem ou indiquem para outras pessoas quantas vezes vocês quiserem. E a sugestão é que vocês possam compartilhar com um amigo. E com isso eu queria agradecer muito a oportunidade e a atenção de vocês. Muito obrigado.